Nesse módulo, vamos verificar a configuração do dispositivo para operar com base nas instruções configuradas anteriormente. Partindo da tela inicial, selecione a engrenagem, selecione as configurações da sala, revise as configurações de temperatura e set points para modo limpeza ou pré-aquecimento, se disponível. Selecione o modo de operação da umidade relativa e se ela deve influenciar ou não na ventilação mínima, marque a informação como uma compensação. Altere as informações dos níveis de pressão estática e os limites inferior e superior. Configure os alarmes. E aqui, pessoal, interessante que deve-se marcar a compensação da pressão estática na abertura de parede lateral e túnel, caso seja necessário movimentar as entradas, inlet ou túnel, por pressão estática alta ou baixa. Configure corretamente os parâmetros de acordo com a necessidade da integradora. Caso exista uma movimentação excessiva da pressão e das máquinas, configure atraso de vento, atraso de estabilização e inércias de pressão para cada etapa, para cada agrupamento de ventilação e pressão, para minimizar os efeitos do controle. Selecione a zona de CO2, informe o valor de set point de CO2 para o ambiente local, configure, se necessário, a compensação em ventilação mínima, onde o controlador, ao passar do set point, começa a aumentar os níveis de ventilação mínima para diminuir os valores de CO2. Configure os modos de operação do cooling e nebulizador, informando os tempos de ciclo, os tempos operacionais e as temperaturas de acordo com o set point. Informe se existem limitações por horário, umidade máxima ou idade dos animais para que os dispositivos de cooling ou nebulização não funcionem nesse período. Selecione aquecimento, informe as temperaturas de acordo com o set point para ativação do modo aquecimento. Selecione as informações de ventilação mínima, configure as etapas de redefinição de movimentação, os horários permitidos, as configurações de tempo de ciclo, ciclo de ventilação mínima ou movimentações. Selecione ventilação power mínima. Informe se há necessidade de redefinição da posição de entrada. Localize a informação, números de estágios de ventilação mínima. Ou seja, informe aqui a quantidade de estágios onde os ventiladores devem permanecer em ventilação mínima ou transição. Neste caso, recomenda-se cerca de 70% dos exaustores ou dos grupos de ventilação estarem em etapas de ventilação mínima ou power. No nosso caso, vou apenas colocar 2 estágios e definirei o ciclo de ventilação mínima como 4 minutos. Selecionando ventilação túnel, vou informar também se há necessidade de idade mínima ou tempo de manutenção do túnel e informo também a quantidade de estágios de túnel. No nosso caso, para fins de exemplo, 3 apenas. Também revise as configurações de operação do comedouro, os timers de luz e das luzes. Caso não esteja selecionado um programa de luz, selecione para que o controlador respeite as configurações apresentadas nos módulos anteriores. Revise a operação dos módulos de cortina, de desarme de cortina. Revise os tempos necessários de acordo com a sua necessidade. Selecione atribuição de sonda, marque as opções conforme a necessidade do ambiente, marcando todos os sensores para serem considerados como válidos para a aplicação. Revise as configurações dos alarmes
informando as temperaturas e o relé de alarme principal. Nesse ponto, se existe a configuração de um alarme adicional, será selecionado aqui e deve ser informado para cada grupo monitorado o relé que ele deve acionar. Então, no nosso caso, como a gente falou no módulo 1, o relé de alarme principal deve ser conectado à sirene. Se tiver alarmes adicionais, selecione para cada item específico a informação de alarme. Revise todas as operações, defina os limites e, caso necessário, remova ou atribua programações. Retornando ao estágio inicial, a tela inicial, selecione modo de ventilação e selecione configuração de ventilação. Nessa etapa, definiremos o modo operacional dos equipamentos de ventilação para cada etapa de ventilação criada. Defina os módulos e selecione o primeiro exaustor. Informe ou em porcentagem ou em tempo um modelo operacional desejado. No nosso caso, siga as informações da tabela de ventilação mínima da sua companhia para as informações de ventilação. Em cada etapa de ventilação, informe a capacidade de exaustores para que o controlador execute de forma separada as informações de operação. Cada coluna corresponde à operação de um exaustor, como o próprio nome aqui em cima já diz, em cada etapa da ventilação desejada. Ou seja, estará disponível estágios ou número de acionamentos e deverá ser marcado em cada coluna a operação ou não de cada exaustor. Dentro da faixa operacional, configuramos a parte da ventilação mínima, que pode variar de acordo com a sua instalação, e no modo túnel, definiremos então a plena operação dos equipamentos. Notem que está disponível a configuração de plena operação e um botão de aplicar aos estágios superiores, que é copiar a informação para as próximas linhas que esse exaustor vai permanecer acionado. Então, efetuem a configuração, criando um estágio de ventilação correspondente. Cada etapa de ventilação, no nosso caso, adicionará um exaustor e assim criamos o nosso grid de ventilação. Ainda há equipamentos à direita que devem ser configurados. No nosso caso, circuladores, máquinas e máquina túnel. No caso dos circuladores, deverá ser informado o modo operacional. O modo operacional padrão deve ser marcado como modo de intertravamento dos exaustores, em que, ao notar que os exaustores de ventilação mínima estão desligados, o controlador inicia o modo de circulação de ar interno. Então, defina em porcentagem do tempo desligado da ventilação mínima o tempo de execução dos circuladores de ar. Por exemplo, se o exaustor da ventilação mínima ficará desligado por 1 minuto, na configuração atual, 50%, 30 segundos haverá circuladores de ar acionados. Este tempo sempre ficará localizado ao centro do tempo desligado dos exaustores da ventilação mínima. Selecione aplicar e aplique em todos os estágios necessários. Varie as configurações conforme a necessidade. Para as entradas, selecione a coluna que deseja operacionalizar, clique, dê uma abertura mínima. A abertura mínima e máxima, ela corresponde à pré-abertura do dispositivo. Ou seja, antes de ligar o exaustor, o controlador procura essa posição da máquina para evitar picos de pressão e sobressaltos na operação do equipamento. Defina uma abertura mínima e máxima. Essa abertura mínima e máxima ela é sempre igual quando os exaustores operam por um método de operação liga e desliga. Selecione a coluna das máquinas de inlet, clique na configuração, defina uma abertura máxima. Neste caso, a gente define a pré-abertura para
o controlador buscar, antes de acionar o exaustor da ventilação mínima, posicionar esta máquina nesta pré-abertura. A abertura mínima, nesse caso, sempre será 0%. No modo de operação do exaustor de ventilação mínima desligado, a máquina deverá ficar fechada. Então, definimos aqui que, quando o exaustor estiver desligado, a máquina fica desligada e fechada. Quando ele estiver ligado, o controlador buscará a abertura da 12%, que é a pré-abertura do dispositivo. Certifique-se de conferir a pré-abertura para não atingir um nível de pressão muito alto. Ao marcar a compensação de pressão estática, o controlador automaticamente marcará ao lado da informação da pré-abertura que existe a compensação de pressão estática. Continue com a informação de pré-abertura, caso necessário, adeque os valores para a nova pré-abertura, marque as compensações de pressão estática para cada estágio necessário, efetue a configuração de todas as pré-aberturas antes de testar o dispositivo na prática. Certifique-se de preencher corretamente as pré-aberturas para cada etapa desejada, informando sempre se há necessidade de compensação de pressão estática ou não, para cada linha do dispositivo. Em uma operação normal, existirão vários formatos de programação, tanto do grid de ventilação, dos circuladores ou das pré-aberturas das máquinas de cortina. Cada etapa deverá ser estudada previamente e informado para o controlador controlar da melhor forma possível este dispositivo. Caso durante a programação do dispositivo foi efetuada uma configuração que o controlador julgará incoerente, ao sair da configuração do grid, você será notificado. Em nosso caso, nosso estágio 4 tem uma capacidade de movimentação de ar menor que o estágio 3. Neste caso, a gente cancela a saída e adequa a programação para remover essa informação e solucionar o problema. Ao finalizar e clicar em sair, esse dispositivo já estará configurado para a operação. Retornamos à tela inicial e, dentro dos parâmetros iniciais, você poderá consultar cada exaustor, o seu funcionamento, os tempos operacionais ou efetuar o teste de configuração. Selecione na linha inferior o próximo dispositivo que você deseja consultar. Consultando as informações desejadas, volte à tela inicial para a conferência geral. Nesse módulo, aprendemos como configurar a curva de temperatura, editando os pontos, salvando e aplicando a operação por curva no controlador. Até a próxima!